This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Ryan Reynolds here from Mint Mobile, with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. agenciadepodcast.com.br. O Brasil é um país violento. Qual que é a data correta da nossa independência? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foram as guerras de independência do Brasil. Um assunto importantíssimo para conhecermos mais sobre o que aconteceu com o Brasil após 1822 e a ruptura definitiva com Portugal. Infelizmente, esse é um assunto pouco debatido por boa parte da população. Muitos acham que a nossa independência foi pacífica, mas isso não é verdade. O meu objetivo aqui hoje é fazer um panorama sobre as guerras que despontaram em diferentes regiões do Brasil. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis, que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, a gente tem que entender que revoltas e conflitos aconteceram bem antes do Brasil declarar a sua independência. Podemos citar aqui, por exemplo, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Conjuração Carioca, a Conspiração dos Suassunas, Revolução Pernambucana e muito mais. Para a gente entender o que as guerras de independência tiveram de diferente, precisamos analisar o processo que levou à nossa independência. Em 1806, Napoleão Bonaparte criou na Europa o bloqueio continental, uma estratégia que consistia em proibir nações europeias de fazerem negócios com a Inglaterra. A ideia era que, através desse embargo econômico, os ingleses ficassem enfraquecidos. Napoleão decretou que aqueles que descumprissem o bloqueio teriam os seus territórios invadidos por ele. Portugal ficou em uma situação complicada, porque era um grande parceiro econômico dos ingleses. O governo português decidiu manter as suas parcerias com a Inglaterra, e por isso Dom João e a família real precisaram fugir, e o destino escolhido foi a sua principal colônia, o Brasil. A família real e a sua corte chegaram ao Brasil no dia 22 de janeiro de 1808, e foi a primeira vez que uma família real europeia colocou os pés em uma colônia na América. A chegada da família real trouxe uma série de transformações e de necessidades para o Brasil, que agora era a sede do Império. Anos se passaram e a família real portuguesa se instalou no Brasil de maneira praticamente definitiva, uma vez que Napoleão ainda governava sobre a França e controlava a Península Ibérica. As coisas começam a mudar em 1814, quando as forças de Napoleão foram derrotadas. Em 1815, representantes das nações europeias se reuniram no Congresso de Viena e assinaram o princípio de legitimidade, estabelecendo as fronteiras legítimas como aquelas anteriores às invasões napoleônicas. Em teoria, o Brasil deveria voltar à condição de colônia de Portugal, e Dom João, para ter direito ao seu reino, ele teria que voltar para a Europa. Para regularizar a situação e para o Dom João poder ficar no Brasil por mais tempo, até se organizar, em 1815 se criou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Ou seja, na prática o Brasil estava sendo promovido e o pacto colonial deixaria de ser aplicado ao nosso território de maneira definitiva. O Brasil deixava de ser apenas uma colônia de Portugal e se tornava agora parte do Império.
Esse é um dos pontos mais importantes desse episódio, porque mostra que o Brasil passou a ter bem mais autonomia política. Com a morte do líder francês, as cortes portuguesas começaram a exigir o retorno do seu rei, e a Revolução Liberal do Porto de 1820 abalou as relações políticas entre o Brasil e Portugal. Os deputados portugueses queriam que Dom João voltasse, mas obedecendo uma constituição. As cortes portuguesas queriam seu rei de volta, mas não mais como um rei absolutista. Cedendo às pressões das cortes, Dom João VI foi obrigado a voltar para Portugal, em abril de 1821, deixando o seu filho Dom Pedro como príncipe regente do Brasil, figura que seria central para a independência da colônia. Já que as cortes tiveram sucesso em trazer Dom João para Portugal, elas decidiram pressionar Dom Pedro para que ele também retornasse ao seu país de origem. Pedro era o primeiro herdeiro ao trono, logo a sua presença em Portugal era uma garantia da continuidade do reinado em caso de morte de Dom João, e claro, ele também ficaria submetido a uma constituição. Em Lisboa, os membros das cortes portuguesas não mostravam nenhum respeito ao príncipe do Brasil, e zombavam dele de forma pública em jornais e charges. A sua esposa, a princesa Leopoldina de Habsburgo, era muito engajada politicamente e defendia as teses dos políticos brasileiros de separação política, e assim ela encorajou seu marido a permanecer no Brasil. A resposta oficial de Dom Pedro veio no dia 9 de janeiro de 1822, quando ele falou: "Como é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que eu vou ficar." Esse dia entrou para a história como o Dia do Fico, e desde aquele momento ficou explícito que uma ruptura com Portugal era uma questão de tempo. Após a decisão de Pedro em desafiar as cortes, mais de 2.000 homens sob o comando de um general chamado Jorge Aviles declararam a sua fidelidade às Cortes Gerais em Lisboa e se uniram para lutar contra Dom Pedro. Ao seu favor, aproximadamente 10.000 brasileiros cercaram o grupo de portugueses, sob a liderança da Guarda Real da Polícia, comandada pelo príncipe regente. Em seguida, Dom Pedro demitiu o comandante-geral português e ordenou que ele se retirasse com os seus soldados, onde seriam levados de volta para Portugal. Como deu para perceber, bem antes do 7 de setembro, as tensões já estavam se instalando. Outra medida de Dom Pedro foi trocar o gabinete de governo, tirando aqueles que eram favoráveis às propostas de Portugal, e ele escolheu políticos leais à causa brasileira. Assim, José Bonifácio foi nomeado ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros no dia 18 de janeiro de 1822. Não demorou muito para que Bonifácio assumisse uma função de importância dentro do governo, mas também de uma espécie de tutor do Dom Pedro. Apesar dessa movimentação, entre os brasileiros existiam diferenças no projeto que deveria se seguir a partir dali. Para os políticos mais liberais, o que o Brasil precisava era a convocação de uma Assembleia Constituinte para o Brasil, enquanto os partidários das propostas de José Bonifácio acreditavam que o próprio Dom Pedro deveria liderar os esforços para uma Constituição, para evitar uma espécie de revolução no Brasil ou algo do tipo. O príncipe concordou com os desejos dos liberais e assinou um decreto no dia 3 de junho de 1822, convocando para a eleição os deputados que se reuniram na Constituinte e na Assembleia Geral Legislativa do Brasil. Percebam que aqui o Dom Pedro praticamente já rompeu as relações de dependência com Portugal. No lado dos portugueses, eles continuavam a exigir o retorno de Dom Pedro e também o cumprimento dos decretos das Cortes de Lisboa. No dia 25 de agosto de 1822, Pedro saiu do Rio de Janeiro e foi para a província de São Paulo. Assim, Maria Leopoldina assumiu a regência do Brasil, e foi ela quem convocou o Conselho de Estado no dia 2 de setembro para responder às Cortes de Portugal. Sob a sua liderança, junto com ministros, ficou decidido que o Brasil e Portugal deveriam de fato se separar. Leopoldina e José Bonifácio escreveram cartas a Dom Pedro em favor da separação. Olha só o que a princesa do Brasil falou para o seu marido, abre aspas. Pedro, o Brasil está como um vulcão. Até no paço há revolucionários. Até oficiais das tropas são revolucionários. As cortes portuguesas ordenam vossa partida imediata. Ameaçam-vos e humilham-vos. O Conselho de Estado aconselha-vos para ficar.
Meu coração de mulher e de esposa prevê desgraças se partirmos agora para Lisboa. Sabemos bem o que tem sofrido nosso país. O rei e a rainha de Portugal não são mais reis, não governam mais. São governados pelo despotismo das cortes que perseguem e humilham os soberanos a quem devem respeito. O Brasil será, em vossas mãos, um grande país. O Brasil vos quer para seu monarca. Com o vosso apoio ou sem o vosso apoio, ele fará a sua separação. O pomo está maduro, colhei-o já, senão apodrece. Fecha aspas. Dom Pedro recebeu essas cartas no dia 7 de setembro, quando retornava para o Rio de Janeiro. Pedro fez a leitura e, ao ficar sabendo das exigências dos portugueses, fez a sua declaração, finalizando o seu discurso com a seguinte frase: independência ou morte. A partir daquele momento, o Brasil se separava de maneira definitiva de Portugal. Por mais que o dia 7 de setembro seja a data mais simbólica, a separação só foi chancelada no dia 12 de outubro de 1822, quando Dom Pedro foi aclamado como o imperador do Brasil, passando a se chamar então Dom Pedro I, o líder de uma nação recém-independente e que em pouco tempo seria tomada por guerras. Hey, it's Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast here to tell you about Michelob Ultra Courtside. It's getting fans closer to the NBA with a chance to win prizes like courtside seats, a trip to All-Star Weekend, and much more. Check it out at MichelobUltra.com/courtside. Michelob Ultra Superior Access, Courtside 24-25 Sweepstakes, no purchase necessary. Open to U.S. residents 21 and up. Begins on October 1st, 2024, ends July 1st, 2025. Multiple entry periods. Visit MichelobUltra.com/courtside for free entry deadlines, and official rules. Message and data rates may apply. Void where prohibited. Make your next move with American Express Business Platinum. You'll get 5 times membership rewards points on flights and prepaid hotels booked on AmexTravel.com. Plus, enjoy access to the American Express Global Lounge Collection. And with the welcome offer of 150,000 points, your business can soar to all new heights. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Amex Business Platinum. Built for business by American Express. A população do Brasil na virada do século era de 3,4 milhões de pessoas. 3/5 eram homens livres, a maior parte fruto da miscigenação entre sangue africano, indígena e português. Os brancos nascidos em Portugal eram chamados de reinóis, enquanto os brancos nascidos no Brasil eram conhecidos por mazombos. A minoria branca, principalmente os nascidos em Portugal, detinham um poder político, assim como grande parte do poder econômico. Os 2/5 restantes da população eram compostos por escravizados negros. É difícil precisar quantos reinóis viviam no Brasil em 1822, já que todos os caucasianos eram súditos de Portugal. A maioria da população vivia próximo ao mar, concentrando-se nas províncias de Pernambuco, Bahia e Minas Gerais. Os partidos liberal-radical português e brasileiro viam os navios de guerra portugueses espalhados pelo país como um instrumento militar, através do qual a vitória poderia ser alcançada. Havia mais de 10 mil soldados portugueses e unidades da Cavalaria Real ao longo da costa do Atlântico. Cerca de 3 mil soldados estavam envolvidos no cerco a Montevidéu. Um número parecido de soldados ocupava a capital baiana, e o resto das tropas estava espalhada pela região. O exército português no Brasil era composto por tropas de linha e milicianos. Todos os soldados eram nomeados pela Corte de Lisboa. Parte da estratégia portuguesa para retomar o controle do Brasil e impedir a independência da sua colônia mais importante era recrutar as tropas em Montevidéu e usá-las para reforçar as posições na Bahia. Portugal esperava que essas tropas reconquistassem a Bahia, enquanto a marinha portuguesa bloquearia o Rio de Janeiro e, consequentemente, garantiriam a sua colônia. Já a estratégia de Dom Pedro era isolar as guarnições portuguesas e forçá-las uma por uma a se render. Na província da Cisplatina, onde hoje fica o Uruguai, o comandante de armas Álvaro da Costa não aderiu ao recém-criado Império do Brasil,
entrando em conflito com o general Frederico Lecor, responsável pela ocupação da área que foi anexada ao Brasil durante o governo de Dom João VI. Álvaro da Costa conseguiu o controle sobre Montevidéu, a capital da província, o que forçou Lecor a recuar as suas tropas para o interior da Cisplatina. A região se encontrava dividida entre os leais a Dom Pedro e os leais aos portugueses. Depois de um combate de mais de um ano, o general Frederico Lecor conseguiu cercar as forças portuguesas e então um armistício com as tropas fiéis às cortes de Lisboa foi firmado, no episódio que ficou conhecido como Cerco de Montevidéu. A partida das forças portuguesas foi lenta, se concretizando apenas em fevereiro de 1824. Um outro ponto que Portugal queria dominar para então enfraquecer o Brasil era a Bahia. As cortes portuguesas ordenaram o envio de tropas para Salvador, ainda em 1822, sob o comando de um homem chamado Madeira de Melo. As tropas portuguesas foram orientadas a hostilizar a população em caso de rebeldia ou revoltas, o que resultou em confrontos violentos. Durante todo esse tumulto político, as cidades da Bahia foram pressionadas por líderes locais a escolherem um lado, ou era a favor de Portugal ou de Dom Pedro I. 3 dessas cidades escolheram Dom Pedro, o que deixou Madeira de Melo bem incomodado, para dizer o mínimo. Como reação, ele enviou um navio militar para atacar Cachoeira, uma cidade, e a população se revoltou contra o português e conseguiu tomar o navio. Enquanto as tensões cresceram em Salvador, cidades no recôncavo baiano se alinharam ao Dom Pedro e formaram um governo alternativo. Portugal enviou mais tropas, mas após a independência declarada no 7 de setembro de 1822, a lealdade da Bahia não foi tão constante para nenhum dos lados. Dom Pedro formou um exército liderado por Pierre Labatut, um francês exilado no Brasil que lutou às ordens de Dom Pedro I. Pierre marchou até Salvador, ganhando o apoio gradual da população pela sua causa. Esses confrontos na Bahia ainda iriam demorar um pouco para serem resolvidos. Porém, no meio dessas tensões, uma personagem improvável mudou os rumos do conflito. Uma mulher marcou a história da Bahia e ajudou a garantir a independência do Brasil. Pessoal, eu já quero falar mais sobre a trajetória dessa mulher que mudou os rumos da guerra na Bahia, além de outros focos de conflito e de que maneira o Brasil conseguiu se libertar de Portugal. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre guerras, reconhecimento, diplomacia, liberdade e fé. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. Esta mulher tem se distinguido em toda a campanha com um indizível valor e intrepidez. 3 vezes que entrou em combate, apresentou feitos de grande heroísmo, avançando de uma por dentro de um rio com água até os peitos, sobre uma barca, que bateu renhidamente nossa tropa. O general Labatut conferiu-lhe as honras de primeiro cadete, e como tal tem sido considerada no batalhão número 3 do Exército Pacificador. Fecha aspas. O relato que você acabou de ouvir foi apresentado pelo comandante José Joaquim de Lima e Silva. Esse líder militar estava se referindo a uma mulher chamada Maria Quitéria, que aderiu à luta pela independência na Bahia. Usando o nome de Medeiros, soldado Medeiros, Maria Quitéria se juntou ao batalhão número 3 de caçadores, conhecido como Voluntários do Príncipe Dom Pedro, ou Batalhão dos Periquitos.
Na época, esse tipo de função era proibido para mulheres. Por esse motivo, Maria Quitéria vestiu roupas masculinas e se fingiu de homem para lutar nas guerras de independência. Em outubro de 1822, o Major Silva Castro mandou o batalhão ir para a Ilha da Maré para defender a área. No caminho, Maria Quitéria teve o seu primeiro confronto na estrada de Pituba, onde ajudou a emboscar os portugueses. Em fevereiro de 1823, em Itapuã, ela mais uma vez se envolveu na ação, atacando uma trincheira inimiga e capturando prisioneiros. Em algum momento das guerras de independência, a Maria Quitéria foi descoberta como sendo uma mulher, mas mesmo assim, ela não foi mandada embora. Ela continuou na luta pela independência do Brasil. Em abril de 1823, na Barra do Paraguaçu, Maria Quitéria liderou um grupo de mulheres civis que se uniram ao batalhão para enfrentar uma tropa portuguesa. A partir da sua entrada no exército, outras mulheres sentiram que deveriam fazer o mesmo pela independência do Brasil. Nesse confronto, várias pessoas, incluindo as mulheres e alguns idosos, resistiram às tropas portuguesas na foz do Rio Paraguaçu. Maria ficou à frente do batalhão das mulheres. Nesse conflito, Maria Quitéria se mostrou também uma militar capaz de liderar tropas em combate. Na noite de 1º de julho de 1823, a maioria dos portugueses que resistiu ao novo governo fugiu de volta para Portugal em embarcações, apesar de serem perseguidos pelo esquadrão do Marechal Cochrane. Os últimos defensores lusitanos sob o comando de Madeira foram finalmente derrotados no dia 2 de julho, uma data que é celebrada como o Dia da Independência da Bahia até hoje. Ainda em 1823, foi a vez do Piauí iniciar os seus esforços pela expulsão dos portugueses. Na província do Piauí, a notícia de que Dom Pedro havia declarado a independência do Brasil chegou no dia 30 de setembro de 1822. Em seguida, Dom Pedro I emitiu um decreto para que as demais províncias do Brasil também declarassem guerra a Portugal. Na grande maioria das vilas e capitais da província, a convocação foi aceita sem grandes problemas. Mas em algumas cidades existiam alguns líderes políticos que nutriam uma boa relação com a metrópole portuguesa, e uma ruptura radical não seria vantajosa para os seus negócios. Antes das elites do Piauí tomarem a decisão sobre apoiar ou não as ações de Dom Pedro I, era essencial ter uma ideia de qual seria o rumo que o Brasil teria após a independência. A província era muito lucrativa para Portugal, por conta de sua produção de gado, que movimentava a economia local e abastecia os cofres da elite lusitana. Para garantir a posse dessa região, Portugal enviou um líder militar renomado e experiente, que ficou responsável por eliminar qualquer crescimento de ideias separatistas. Por mais que esse controle de Portugal fosse bem eficiente, entre 1822 a 23, propostas de independência no Piauí foram crescendo cada vez mais, e algumas regiões da província aderiram ao projeto de Dom Pedro I. A coroa não podia aceitar isso e iniciou um combate a esses revolucionários que culminou em uma batalha sangrenta às margens do rio Genipapo, a famosa Batalha do Genipapo. Essa batalha foi vencida pelos portugueses, porém, alguns dias depois do ocorrido, líderes locais conseguiram emboscar o militar português, prendê-lo e o enviaram de volta para Portugal, deixando o Piauí livre para se juntar ao restante do país, unificando a nova nação independente. Os conflitos que começaram no Piauí se alastraram para outros lugares, como por exemplo o Maranhão. Deu para perceber que o caminho para a independência plena do Brasil não foi uniforme e tampouco pacífica como acham. Algumas províncias simplesmente não reconheciam o governo de Dom Pedro como legítimo, ou até mesmo não tinham interesse em romper suas relações com Portugal, como era o caso do Grão-Pará. Quem explica isso um pouco melhor é a professora Lília Schwartz, ao dizer que, abre aspas, no período da independência, a região contava com uma história muito diferente daquela do resto do Brasil, e não se identificava com um novo regime político. Na verdade, no Grão-Pará, se estabelecia uma rede familiar de negócios e de gêneros. Além do mais, essa era uma sociedade onde conviviam muitos imigrantes nacionais e estrangeiros, vindos de Portugal, unindo povos, línguas e culturas. Por fim, a relação comercial se fazia diretamente com a metrópole, e não havia por que demonstrar lealdades a um governo que lhe era até então desconhecido. Fecha aspas.
Esse trecho é extremamente importante porque a professora Lília está apontando que, mesmo após a independência, o governo imperial de Dom Pedro I era estranho à província do Grão-Pará. Em abril de 1823, chegou de Portugal o brigadeiro José Maria de Moura, para que ele governasse o Grão-Pará. No dia 1º de março, os primeiros combates tiveram início, e as tropas portuguesas reagiram com muita violência. Várias pessoas foram presas, outras feridas e muitas foram mortas. Em agosto de 1823, Pedro I pressionou a província a se juntar ao Brasil, enviando a Belém um navio comandado por John Pascoe Grenfell, com a missão de incorporar o Pará ao Brasil. John tentou usar um blefe para ganhar vantagem e anunciou que uma grande esquadra estaria chegando a Belém e que qualquer resistência por parte dos lusitanos seria inútil e eles seriam derrotados. Com medo da ameaça, os portugueses não reagiram e a província do Grão-Pará se incorporou ao Império do Brasil no dia 15 daquele mês, tendo o acordo de adesão ao Brasil assinado no Palácio Lauro Sodré. Porém, a mentira não durou muito tempo. Como a esquadra nunca chegava, os portugueses iniciaram as perseguições aos rebeldes simpatizantes da independência. A violência iniciada pelos portugueses foi revidada com mais violência pelos brasileiros. John Grenfell, pretendendo acabar com os conflitos, impôs a aceitação da independência, também recorrendo ao bloqueio naval, sob a ameaça de bombardear a capital, Belém. Foi eleita uma junta governativa no dia 17 de agosto, e em seguida explodiu uma reação popular bem violenta, que obrigou Grenfell a desembarcar tropas e realizar prisões em massa, para restabelecer a ordem pública. Grenfell chegou a convocar a população para uma reunião em frente ao Palácio do Governo. Com a população reunida, escolheu 5 soldados ao acaso e mandou executá-los. No dia 19 de agosto, a pedido da junta, Grenfell autorizou prender nos porões do navio São José Diligente 257 detidos, onde quase todos morreram asfixiados. Foi dessa maneira que John Grenfell apaziguou os conflitos na província. Essa região contou ainda com a participação de indígenas lutando pela independência do Brasil. E sim, é isso mesmo que você ouviu. E eu quero falar mais sobre esse assunto no episódio que eu vou fazer para os apoiadores dessa semana. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 160 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, dentro do processo da independência do Brasil, a Cisplatina foi a última província a expulsar as tropas portuguesas. O general Lecor entra à frente das tropas em Montevidéu em 1824. Existia até um ditado muito comum que era: os uruguaios haviam sido espanhóis, depois portugueses e, enfim, estavam subordinados ao Brasil. Falar sobre as guerras de independência do Brasil é importante porque quebra um pouco a ideia de que o nosso país é um país pacífico e tranquilo. E o fato de muitas pessoas acharem isso não é natural. Essa identidade pacífica brasileira foi construída ao longo do tempo. Além disso, de acordo com algumas teses, essas guerras tiveram um papel muito importante na formação da nossa nação. É o que defende o professor André Machado, ao dizer que, abre aspas, a independência, tal como se deu, foi a vitória de um projeto conservador que manteve a escravidão e o trabalho compulsório, entre outros elementos do status quo. Mas isso não significa que era a independência imaginada por todos os homens nesse período. Para a vitória do projeto conservador, as guerras foram essenciais. Os radicais, porém, não se deram por vencidos. Mesmo depois da subordinação ao Rio de Janeiro, houve conflitos de grande monta em várias partes. Fecha aspas. Para que o Brasil tivesse condições de estabelecer um Estado autônomo e soberano, era indispensável que outras importantes nações reconhecessem a sua independência. Já em 1824, buscando cumprir a sua política de aproximação com as outras nações americanas, os Estados Unidos reconheceram a independência do Brasil. Apesar da importância dessa manifestação, o Brasil precisava fazer com que Portugal, na condição de antiga metrópole, reconhecesse o surgimento da nova nação. De acordo com as negociações, o governo brasileiro deveria pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas para que Portugal aceitasse a independência do Brasil.
Além disso, Dom João VI, rei de Portugal, ainda preservaria o título de imperador do Brasil. Essa última exigência, na verdade, manifestava o interesse que o monarca lusitano tinha em reunificar os dois países em uma só coroa. Na condição de nação recém-formada, o Brasil ainda não tinha condições de pagar a indenização pesada estabelecida. Nesse momento, os ingleses emprestaram os recursos que asseguraram o pagamento desse valor. Na verdade, o dinheiro nem chegou a sair da própria Inglaterra, já que os portugueses tinham que pagar uma dívida equivalente aos mesmos credores. Foi dessa forma que a Inglaterra apareceu como uma intermediadora diplomática que viabilizou a assinatura de um acordo. No dia 29 de agosto de 1825, o Tratado de Paz e Aliança finalmente oficializou o reconhecimento lusitano e a ruptura definitiva entre o Brasil e Portugal. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio aqui, beleza? O primeiro episódio se chama Dom Pedro I, o segundo se chama Batalha do Genipapo, e o terceiro se chama Maria Quitéria. Agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos sobre as guerras de independência do Brasil, estamos falando de um processo que marcou a nossa separação de Portugal. As guerras ocorreram entre 1822 a 1824. O processo começou com tensões crescentes entre colonos brasileiros e autoridades portuguesas, especialmente após a Revolução Liberal do Porto, que tentou recolonizar o Brasil. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclamou a independência, mas a separação formal envolveu conflitos armados em várias regiões do Brasil. No norte e nordeste, tropas leais a Portugal resistiram à independência, resultando em batalhas importantes como as da Bahia, onde a cidade de Salvador foi um dos principais palcos. No norte, províncias como o Pará também enfrentaram vários conflitos. No sul, houve confrontos na província da Cisplatina. A vitória das forças pró-independência contou com o apoio de mercenários estrangeiros e de tropas brasileiras, resultando na expulsão dos portugueses. No final, a independência do Brasil foi reconhecida por Portugal em 1825, após negociações mediadas pela Inglaterra, consolidando Dom Pedro I como o primeiro imperador do Brasil. E isso mostra que, desde a nossa origem, o Brasil já nasceu dependente do contexto internacional, como ficou provado nas dívidas que adquirimos com os ingleses, com o empréstimo do valor que usamos para pagar a nossa independência. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver afim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!